Evangelho de João, capítulo de número 6, capítulo bem extenso, que traz um contexto bem interessante para a gente, falando primeiro sobre a multiplicação dos pães, na sequência Jesus anda sobre o mar e depois Jesus o pão da vida, onde Jesus faz um poderoso discurso, do versículo 22 ao 71, que ele vai tratando com os judeus no embate de perguntas e respostas. Mas, a partir do princípio do verso 1, vai dizer que depois dessas coisas, Jesus vai para o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então vamos lá, depois dessas coisas são cerca de 6 meses depois, Jesus vai para o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Para os judeus era o mar da Galileia, para os romanos ele chamava de mar de Tiberíades por conta da homenagem que Herodes fez a Tibério, ao imperador Tibério César, onde ele colocou o nome da cidade de Tiberíades por conta do imperador e logo o mar recebeu o mesmo nome, ou vice-versa. Mas só para saber do que se tratava, o porquê que tem esses dois nomes. E a multidão seguia a Jesus, vai dizer João, por causa dos sinais. Eles não seguiam porque estavam crendo na sua palavra, e nem porque estavam buscando vida eterna, mas porque estavam atrás dos sinais que Jesus fazia. Então, como a Páscoa, a festa dos judeus, estava se aproximando, Jesus sobe com eles ao monte, assenta e começa ali junto com seus discípulos a ensiná-los. E aí então Jesus vai se compadecer deles e falar: onde nós iremos comprar pães para todas essas pessoas? Mas a verdade é que está mais resumida, que a partir dos sinóticos vai dizer que Jesus curou, antes de falar sobre os pães, a muitos, e ensinou para eles acerca do reino dos céus. E vendo eles, se moveu de íntima compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Eles passaram o dia todo sendo curados por Jesus e ouvindo acerca do reino. Então Jesus vai perguntar aos seus discípulos: onde nós iremos comprar tanto pães para essas pessoas? O versículo 6 vai dizer que Jesus sabia o que iria fazer, mas ele pergunta onde ele compraria pão para ver como os discípulos reagiriam diante disso. E a resposta deles foi uma resposta totalmente humana. Eles estavam vendo milagres de Jesus na caminhada, eles estavam vendo provisões de Jesus, mas eles ainda estavam com a vista voltada somente para as coisas humanas. A primeira resposta dos discípulos é: manda com que eles vá embora. Está no sinótico, está no Evangelho de Marcos. Porque está tarde, despede a multidão para que eles vá embora e compre alguma coisa para comer no caminho. Ou seja, em outras palavras, eles estavam dizendo: é cada um com seu problema. Eles já vieram e já ouviram do Senhor, tá bom demais. Isso é quando a nossa preocupação com o próximo não é a mesma que temos com nós mesmos, né? Nós estamos preocupados com nós mesmos. Se eles estivessem preocupados com o próximo, eles estariam preocupados com a provisão para eles. Mas a resposta deles foi imediata: manda com que eles vão embora. Essa foi a primeira resposta. A segunda foi por Filipe, mostrando que ele era uma pessoa que era bom de matemática, bom com os números. Ele vai dizer: Senhor, 200 denários de pão não bastariam para todas essas pessoas. 200 denários de pão, uma vez que um denário equivalia a um dia de serviço e equivalia a 8 meses de trabalho, ou seja, é muito dinheiro e eles não tinham esse dinheiro em mão. Era algo impossível a curto prazo. E a terceira solução foi a de André. André vai trazer um jovem até Jesus, falando: olha, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Deixando bem claro aqui que os sinóticos não tratam desse pães de cevada, mas João esclarece esse fato, que o pão de cevada era o pão dos mais pobres, porque o pão de cevada era o alimento normalmente feito para dar aos animais. Então esse garoto era bem pobre mesmo, e ele tinha com ele esses 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João também deixa bem claro que os peixes eram pequenos, eram peixinhos. Mas André olha e diz: mas o que é isso também para tanta gente? Ele também, vão ver que todas as soluções que eles deram para Jesus paravam no campo da impossibilidade humana. Mas quando André leva esses 5 pães de cevada e os 2 peixinhos até Jesus, parece trocadilho, mas não é uma realidade, parece jargão de pregador, mas não é uma realidade bíblica. O pouco com Deus se torna muito. Jesus então pega esses 5 pães e 2 peixinhos e começa a partir dele gerar um milagre. Vendo que tudo que Deus faz é com ordem e decência, Jesus manda com que eles se assentem, né, em grupos, e esses grupos vão se formando.
Jesus pega então os pães, versículo 11, dá graças a Deus, reparte com seus discípulos e manda com que eles façam o mesmo com a multidão. Todos são alimentados, vai dizer que são cerca de 5.000 homens, afora mulheres e crianças, e o que sobra, Jesus manda com que os discípulos recolham, eles recolhem 12 cestos cheios. Isso mostra que Jesus traz provisão em abundância, mas também é contra desperdício. Jesus fala assim, recolhe tudo para que nada se perca. Jesus é contra o desperdício. E aí continua na história, quando isso acontece, eles estavam ali ouvindo falar acerca do rei, viram curas, Jesus curando doenças físicas, Jesus expelindo o demônio, e agora Jesus curando, de certa forma, eu vou usar essa expressão, curando, retirando deles a fome, eles não têm dúvida, este verdadeiramente é o profeta de que haveria de vir. Eles vão então se lembrar de Moisés falando sobre o grande profeta. O grande problema aqui não é eles reconhecerem em Jesus o profeta, porque de fato Jesus era, e foi e é o grande profeta que Moisés falou. O problema é que a visão deles ainda estava muito humana. Versículo 14 e 15 vai dizer que eles vão para o lado de Jesus desesperados para arrebatá-lo e fazer dele um rei. Eles estavam no pensamento deles, bom, ele cura a doença física, ele expulsa demônios, ele cura a nossa fome. Então, provavelmente, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvidas, ele vai nos fazer vencer Roma, porque o pensamento deles ainda era de um Messias político. Eles ainda aguardavam um Messias político, eles ainda aguardavam a libertação de Roma e não compreendiam que Jesus estava aqui para libertar o homem da miséria humana, do pecado. E então Jesus ele se retira dentre eles de maneira rápida e vai sozinho para o monte orar. Só que enquanto ele vai sozinho para o monte orar, do versículo 16 ao 21, também aqui está mais resumido, vai dizer que Jesus dá uma ordem para que seus discípulos vão ao mar. Eles não vão ao mar porque eles simplesmente querem. Jesus dá uma ordem para que eles passem para o outro lado da margem. No meio do caminho a tempestade os alcança. E essa tempestade começa a ficar muito forte, o mar começa a ficar envolto, eles começam a ficar desesperados. E na madrugada, Jesus vem ao encontro deles. Quando Jesus vem ao encontro deles, eles se desesperam, acreditam estar vendo um fantasma. Jesus diz, sou eu, não temais. E aí, então, com eles percebendo que era Jesus, Jesus entra no barco e o mar se acalma. O mar se acalma. Então, aqui também alguns pontos interessantes. O primeiro, foi Jesus quem mandou com que eles fossem ao mar. E muitas das vezes Jesus vai nos mandar em alguns lugares em que a tempestade vai nos alcançar. Não é porque Jesus deu uma ordem para que a gente vá, que nós estamos de fato livres das tempestades da vida. A tempestade aqui veio contra eles e eles estavam aguardando em Jesus. Eles estavam debaixo de uma ordem direta de Jesus e mesmo assim a tempestade veio ao encontro deles. Então a primeira coisa que precisamos compreender é, mesmo Jesus nos mandando em alguns lugares, isso não nos livra das dificuldades da vida. Outro ponto interessante é que quando Jesus vem até eles, no meio do mar revolto, Jesus diz, sou eu, não temais. Então a primeira coisa que Jesus faz não é acalmar a tempestade, é acalmar o coração dos discípulos. Então a primeira preocupação de Jesus é acalmar o nosso coração para que a gente confie em tempos de crise. Em tempos de crise precisamos continuar confiando em Jesus. Isso é um ponto interessante. E aí então Jesus, assim, depois disso, vai acalmar a tempestade. Então Jesus não livra eles da tempestade, mas livra eles na tempestade. Isso é algo também que nós precisamos deixar registrado. E aí então vamos entrar no poderoso discurso de Jesus. Jesus, o pão da vida. Vai do 22 ao 71, por assim dizer, mas a gente vai falando ele no pouco a pouco aqui. Então no dia seguinte, depois disso tudo, a multidão que ficou do outro lado, a multidão que fora alimentada, percebendo que Jesus não estava ali e que só havia um único barco, eles se desesperam e vão desesperados para o mar de Tiberíades, para chegar lá. Então quando eles vão chegando perto do lugar que comeram, vendo que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, pegam o barco e vão para Cafarnaum à procura de Jesus. A gente vê uma procura desenfreada deles por Jesus, e isso aparentemente é bom. Eles estão atrás de Jesus. Mas quando eles encontram Jesus do outro lado, versículo 25, eles perguntam, mestre, quando chegou aqui? Eles fazem uma pergunta para Jesus, e ao invés de Jesus responder o que eles perguntaram, Jesus troca o assunto, trazendo sobre eles
uma verdade que eles não gostam muito. Jesus vai então olhar para eles e falar assim: em verdade, eu vos digo, que me buscam não pelos sinais miraculosos, mas por causa da que comeram e se fartaram. Jesus estava dizendo: vocês estão preocupados, estão me buscando pela motivação errada, vocês só estão pensando no aqui e agora. E aí então ele vai além e diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Jesus está dizendo: olha, para com a preocupação temporal e começa a se preocupar com as coisas atemporais. Para de se preocupar com aquilo que é terreno e começa a se preocupar com aquilo que é celeste. Abandona um pouco os desejos daquilo que é passageiro e foca um pouco a vista no que é eterno. E aparentemente eles aceitam a expressão de Jesus, aparentemente. Porque eles vão falar: Senhor, que faremos para executar então as obras de Deus? Versículo 28. E aí então Jesus vai dizer: a obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou. Primeiro ponto, ele está tirando da visão humana o entendimento de que eu preciso fazer algo no reino para ser salvo. Ele está tirando esse entendimento de que eu preciso fazer algo para ser salvo, porque ele vai dizer: olha, a única coisa que vocês precisam é crer naquele que Deus enviou. Então, crendo, eu estou salvo, e a partir disso, Deus então vai começar a desenvolver um processo salvífico na minha vida, e então eu vou compreendendo as coisas que são concernentes ao reino de Deus. E aí então a hipocrisia deles: que sinal fazes tu para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Eles estavam atrás de Jesus por causa dos sinais. O versículo 2 fala sobre isso, que a multidão foi atrás dele por conta dos sinais. Eles declararam que ele de fato era o profeta prometido, aguardado, esperado pela lei, profetizado por Moisés. Mas uma vez que eles são confrontados na sua mediocridade, naquilo que eles buscavam de imediato, porque era uma geração imediatista assim como a nossa, eles vão então apelar para dizer: que sinais fazes tu? Ora, sinais eles já tinham visto vários. A questão é, há pessoas que, ao serem confrontadas pelo seu pecado, reconhecem que são pecadoras e correm aos pés de Jesus. E há pessoas que, quando são confrontadas pelo seu pecado, elas começam a arranjar desculpas e procurar defeito nos outros para não reconhecer o próprio erro. E aí eles vão dizer: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus disse então: na verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes então: Senhor, dá-nos sempre esse pão. A primeira coisa que Jesus faz é dar uma correção a eles. Olha, Moisés não deu o pão dos céus. Moisés deu uma provisão que Deus deu a partir do céu, só que essa provisão ela era temporária. E ele vai dizer: o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, falando de si mesmo. Então ele vai dizendo no 35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me viste, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui é uma coisa muito interessante. Primeiro, mais uma demonstração da divindade de Cristo. Eu sou, ele vai usar a mesma expressão de Êxodo 3,14. Eu sou, ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que fui enviado por Deus. Eu sou aquele que garanto que o que vier a mim não terá fome e não terá mais sede. E todo o que o Pai me der, que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. É a nossa segurança em Cristo. Saber que se nós formos até Ele e nós estivermos nele, Ele não vai nos lançar fora, porque nós não estaremos nele, arraigados nele, ligados nele por quem nós somos, mas por quem de fato Ele é. O pão da vida que desceu de Deus e que dá vida ao mundo. E Ele desceu para isso, e a vontade de Deus é essa, que nós venhamos a crer no Messias, a crer em Jesus, e saber que nós não iremos nos perder, porque nós estamos guardados nele,
e que ele há de nos ressuscitar no último dia. Essa é a vontade de Deus para a nossa história. Então, e continuando, então os judeus então vão começar a murmurar acerca de Jesus, porque ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: não é este Jesus, não é este Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como ele diz, desci do céu? E quando começa a ficar mais séria a murmuração dos judeus, Jesus vai reafirmar, dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e então eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Ninguém vem ao Pai, ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e só este viu ao Pai. Em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Versículo 48. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui é interessante que Jesus começa a traçar uma linha mais direta. As pessoas estavam acostumadas, familiarizadas com a família terrena de Jesus. Eles viram seus sinais, viram seus milagres, mas eles não conseguiam compreender a parte espiritual, a família espiritual de Jesus, quando ele dizia ser ele o próprio pão que desceu dos céus. Então Jesus vai então falar de forma mais direta que ninguém, absolutamente ninguém, vai a ele se não for através do Pai. Tem um texto bíblico que é muito interessante, que diz que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Então muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus porque elas não pertencem a Deus, elas não querem pertencer a Deus, como diz o próprio Evangelho de João no capítulo 3, versículo 19 e 20, porque eles querem ficar nas trevas, envolto nas trevas, porque a luz vai revelar a sua verdadeira natureza. E aí Jesus dá mais uma certeza, dizendo: olha, eu sou o pão vivo que desceu dos céus e eu dou a vida eterna, porque quem crê tem a vida eterna. Jesus está dizendo: eu te dou a vida eterna a partir de hoje. Eu garanto a ressurreição no último dia, porém a vida eterna já tem a partir de hoje. Jesus vai dizer: olha, os seus pais comeram daquele pão do maná no deserto, versículo 49, mas morreram. Mas aqui está falando sobre ele, aquele pão que desce do céu, qual o homem comer não morre. Isso que não é, lógico, falando diretamente da morte física, porque nós iremos sim provar a morte física, mas Jesus está tratando da morte espiritual, porque este homem viverá para sempre, além do que ele será ressuscitado no último dia. E Jesus vai falar o seguinte: esse pão é a minha carne que eu dou pela vida do mundo. Então os judeus começam a discutir. A primeira vez eles indagam, a segunda vez eles murmuram, a terceira vez eles discutem. Como pode esse homem nos dar a sua carne? Eles estavam agora numa confusão mental tão grande, numa confusão espiritual tão grande, que eles estavam levando para o lado do canibalismo. E não é isso que Jesus estava dizendo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma forma que nós entendemos. Por exemplo, quando alguém gosta muito de ler, alguém diz ele devora um livro, nós engolimos nossas palavras, nós mastigamos o que foi nos falado de maneira bem mastigada. Então é uma linguagem do dia a dia, é uma linguagem que remete a um ponto popular, ao mesmo ponto que alguns vão fazer uma relação direta com a ceia do Senhor, do qual eu não sou contra. Alguns vão dizer que estava falando literalmente sobre a sua ascensão no Calvário. Quanto à ceia do Senhor, eu prefiro até, na verdade, essa versão, eu prefiro, deixando bem claro isso, porque alguns vão alegar o seguinte: mas pessoas podem participar da ceia do Senhor e de fato não pertencer ao Senhor. Sim, podem, mas Paulo fala sobre isso, que há alguns que comem e bebem da ceia do Senhor indignamente. Então, quanto a esses, ainda haverá uma condenação, porque esses são os que o próprio Senhor Jesus vai falar nos evangelhos sinóticos, que eles são o joio no meio do trigo. Então o joio é muito parecido. Então as atitudes deles em muitos pontos da caminhada cristã e da vida religiosa será igual. Muito que vai mudar é no que tange a piedade e o coração humano, que só Deus conhece a profundidade dele. E aí, então, quando eles começam agora a discutir entre si como esse homem pode nos dar a sua carne para comer, Jesus vai além ainda, dizendo: se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terei vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Isso é muito interessante. Jesus está falando de uma questão de uma unidade, de uma unidade de propósito. Jesus está falando de uma intimidade maior do que nós conhecemos. Ele está dizendo que quem come da sua carne, quem bebe do teu sangue, tem vida nele, está ligado diretamente nele, está preso a ele, permanece nele, Jesus permanece na pessoa. Jesus está dizendo: quem se alimenta de mim viverá por mim. É a vida com a qual Paulo vai dizer em Gálatas, que a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É uma vida a qual a gente vive agora nos desejos de Deus e não mais nos desejos pecaminosos nossos. E ele vai então no 58 dizer: este é o pão que desceu do céu, vossos pais, vai reafirmar, comeram maná e morreram, mas quem comer este pão vive para sempre. Essas coisas disse ele na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aqui é bom também ressaltar que o cristão, quando ele tem plena certeza de quem é o seu Senhor, de que a vida dele foi entregue a Cristo, e ele participa do corpo e do sangue do Senhor, ele tem que ter a plena convicção e paz na alma de que a salvação de Deus repousa sobre a história dele. O mais que foge desse contexto é o nosso adversário tentando promover bagunça na sua mente, promover discórdia mental de pensamentos para que você tenha uma vida atribulada, porque ele sabe que a palavra de Jesus não vai voltar atrás e que Jesus há de te ressuscitar no último dia para que você viva eternamente com ele. Então o que ele quer fazer é tirar de nós essa paz que nós temos nessa vida eterna com Jesus. Então, irmãos, fiquem tranquilos em Jesus, sabendo que ele garante a nossa vida para sempre. E aí, dos 60 ao 71, findando esses discursos, vai dizer que muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? A verdade, ela incomoda, o confronto pela palavra gera esse desconforto em nós, e muitas pessoas não estão dispostas a abandonar o seu pecado. Eles estavam procurando um Messias político, eles estavam procurando um Messias que trouxesse cura física, e eles estavam felizes com o Messias que tirava a fome deles. O que eles não queriam era um Messias que mostrasse para eles o tamanho da miséria do coração deles e o quanto que eles precisavam ter uma vida transformada para de fato estar em Deus, e que não era mais um ponto de uma religião, mas que é uma vida transformada que vai levar a pessoa a Jesus. Então, muitos deles, vendo que essas palavras eram duras, eles começam a voltar para trás. E aí Jesus não prega para ser popular, Jesus prega para ser fiel. O versículo 41, ele vai dizer: isso vos escandaliza? O que aconteceria então se visse o Filho do Homem subir para de onde primeiro veio? Ou seja, se as coisas terrenas, se eu tratando de pontos terrenos, vocês se escandalizam, imagina se eu tratasse daquilo que é celestial. E aí ele vai dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne na verdade para nada serve, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vós não creem, porque Jesus sabia desde o princípio qual eram os que criam e qual não criam, e quem o trairia. Então ele continua dizendo, versículo 65, e é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se não for pelo Pai concedido. Então muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele, porque não queriam ouvir a verdade. E então Jesus confronta diretamente os 12, porque Jesus ele não amoleceu o discurso, ele endureceu ainda mais. Ele pegou os discípulos que estavam mais distantes e, vendo que eles voltam atrás, ele volta a mensagem para os 12. E ele vai então complicar ainda a situação deles, dizendo: querem também voltar atrás? Querem ir com eles? Querem se retirar com eles? Então Pedro toma a voz, versículo 68, e diz: para quem iremos nós, ou para onde iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Então o que Pedro está dizendo é: a tua palavra pode ser dura, o teu discurso pode ser duro, mas nós, os 12, não estamos aqui só por conta dos sinais, como a grande multidão dos discípulos. Estamos aqui porque reconhecemos em ti o Cristo de Deus, o Santo de Deus. E aí Jesus olha para ele e não diz: parabéns, Pedro, por sua sábia decisão. Não, ele diz: eu vos escolhi os 12, contudo um de vós é o diabo, referindo-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia, revelando aqui mais uma vez a onisciência de Cristo, que é um atributo da divindade de Deus, porque Jesus
era Deus encarnado.